Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Ele traz aqui a história, a saga mesmo da Alcione, que é aquele espírito que já passou da fase de estar indo e voltando aqui para o nosso planeta querido Terra, que é um planeta de prova e expiação. Por quê? Porque ela já é um espírito bem evoluído. Nós já vimos isso porque ela foi a Célia ali no livro 50 anos depois, de acordo com a minha forma de analisar, de fazer análise dos livros que fazem parte ali dos romances de Emmanuel, que eu tenho, para mim eles vão se comunicando um com o outro. Eu fiz já 3 deles. E nos 50 anos depois nós vimos já o tamanho da luz da Célia, que aqui é a Alcione, e nós vimos no início desse livro, A Renúncia, que o Emmanuel disse que ela já estava ali em Sírios, que é num setor ali, ou talvez não num setor ali, numa estrela, num planeta em que há 3 sóis, há muita luz. E quando ela foi chamada por aquela pessoa que é a alma gêmea dela, digamos assim, que apareceu no início ali como Pólocos, eu não sei se ele vai se encarnar nesse livro com esse mesmo nome, ele não apareceu ainda na história, ela teve que se apagar, ela fez um esforço grande para se apagar, para que ela pudesse ser percebida por ele. E como ele pediu a ela que viesse, se encarnasse também para ajudá-lo, porque ele está muito atrasado ali na caminhada dele, aí ela querendo ajudá-lo e ajudar todo o núcleo, porque nós vimos que ela foi ali nos 50 anos depois também, filha da mesma Madalena, que era a Alba Lucínia, e filha também do mesmo pai, que era o Ovídio Lúcio, né? Aqui nesse livro eles são a Madalena e o Cirilo. E aí, essa história, então, volta agora no século, tudo isso nos 50 anos depois, se passou no 1º século depois de Cristo, e agora nós estamos no século 17, e a gente vê que a mesma paixão, assim, avassaladora e doentia que movia a Cláudia Sabina e o Lólio Úrbico, lá nos 50 anos depois, continua movendo os dois aqui nesse momento também, eles que são a Susana e o Antero. O Antero, então, já até morreu aqui, nós vimos nas páginas anteriores. E aí, no vídeo anterior, que a gente estava lendo, nós vimos, desculpem, no vídeo anterior, nós vimos então que o Cirilo, depois que foi avisado ali onde ele está, na América do Norte, acompanhando a família dele, eles foram todos da Irlanda, fugindo ali então de toda aquela luta, aquela guerra travada entre católicos e protestantes. Eles foram então ali para a Irlanda, e o Cirilo, quando chegou lá, então, quando chegou a carta do tio dele, o Jacques Davenport, dizendo que a Madalena, que ele tinha deixado em Paris, tinha morrido, tinha sucumbido no surto de varíola, então ele caiu até doente, ficou na cama mesmo, mas depois a mãe dele conversou com ele, e ele percebeu que ele tinha que reagir, que ele tinha que viver pelos outros, tinha muita gente que gostava dele e também dependia dele. E aí então ele, depois que já tinha passado algum tempo, todo mundo começou a dizer a ele: mas por que você não se casa com a Susana, ela é uma moça tão prendada e te ama tanto desde há muito tempo. Então ele estava ali sendo pressionado por tudo e por todos para casar com a Susana, ou seja, para realizar o grande sonho dela, porque foi por isso que ela armou, junto com Antero, esse plano diabólico para separar Cirilo e Madalena, porque ela sabe muito bem que Madalena vive, e ela disse a Madalena que Cirilo estava morto, e ela sabe muito bem, ela está ali do lado do Cirilo, ela sabe que ele vive. Aí então ele disse, quando ele foi pressionado, então, entre aspas, ali para se casar com ela, ele disse: então, antes de tomar qualquer decisão, eu quero voltar a Paris, eu quero ver o túmulo, eu quero ver a casa. E aí é ali que eles estão. Quando ele passou ali, conversou com os amigos, foi à casa da Madalena,
de que ela morava, e agora então ele está ali no cemitério, ajoelhado e chorando em frente ao túmulo, que ele acredita que seja o dela, porque a gente já viu nas páginas anteriores como a Susana e o Antero organizaram tudo para que pudesse parecer dessa forma. E aí, nesse momento, ele ali chorando, aí ela tira aquela carta que a Madalena mandou para ela quando ela estava lá na Irlanda, eles estavam se preparando para partir para a Terra Nova, para os Estados Unidos. A Madalena mandou uma carta para ela, mandou uma carta para a sogra dela. E na carta, no momento que ela recebeu, que a Susana recebeu, ela sentiu tanta raiva que ela pensou em destruir a carta, porém ela guardou com o pensamento, talvez um dia ela me sirva. E agora ela lança a mão dessa carta, que é uma carta na manga e ao mesmo tempo é uma carta escrita pela Madalena para ela. A Madalena, a gente sabe, então, é aquela que o Cirilo pensa que está enterrada aqui, e o Cirilo é quem é o homem que a Susana ama, e por isso ela armou esse plano diabólico. E aí, então, ela diz ao Cirilo, ali na frente do túmulo da Madalena, veja, é da nossa querida morta, e mostra a carta. Aí ele mergulhou os olhos sôfregos no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recomendações de Madalena. Aí o que a Madalena escreveu para Susana. Não deixes de amparar Cirilo durante minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes. Mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Ou seja, ela não ia com ele também, porque a mãe dela estava acamada, estava às portas da morte. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o como se fosse eu mesma. Aí, então, as palavras que a Madalena escreveu para Susana, sem saber que ela estava escrevendo para a maior rival dela, que já tinha jurado ali atrás, que poderia ser por crime ou por morte, mas ela teria a posse do Cirilo, quando ele decidiu se casar com a Madalena. E aí terminou assim o vídeo anterior. O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: ninguém se desvelava tanto por mim. E aí, então, agora eu peço a Jesus Cristo que me abençoe para que a minha leitura seja fluida, de fácil entendimento, os meus comentários sejam pertinentes e que Ele abençoe a cada um de vocês que esteja acompanhando, que esteja assistindo, que esteja se emocionando com esse relato verídico. O Emmanuel disse, esse livro não é uma obra de ficção qualquer, uma coisa inventada na cabeça de alguém, é um manual de instrução, é o que aconteceu e ele está trazendo para a gente para que ele possa ser sentido e que sirva de bálsamo para que a gente possa entender o que é que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse que mandaria o Consolador prometido quando falou sobre o Espiritismo. E aí então, gente, vamos continuar pedindo a Deus que nos abençoe a todos e agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel. Deixamos agora o filho de Samuel da Avenpor entregue à sua luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento. Então aqui Emmanuel explicando que ele vai dar um salto, ele sai ali de Paris, do cemitério dos Inocentes, onde estão Cirilo e a irmã dele e a Susana, ela entrega a carta da Madalena para ele. A gente vai agora voltar ali para a Espanha, no sítio ali, Simplesinho, onde está a Madalena e a família dela ali, a filha dela que é a Alcione, e agora a empregada Dolores está morando ali do lado, e também a gente já viu que ali com ela está sempre o padre Damiano. Precisamente um ano depois do exílio prestado ao espírito de Antero de Oviedo, depois do auxílio prestado ao espírito de Antero de Oviedo por aquela que lhe fora a mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Olha aí o Emmanuel dando uma dica aqui, olha, lembra que ali a mãe do Antero,
a mãe adotiva, que era a tia dele, na verdade, a dona Margarida, mãe da Madalena, mas foi que criou o Antero, ela foi ali prestar um socorro para ele ali no mundo espiritual e disse a ele que ele teria a chance de estar revendo tudo aquilo que ele fez. E onde é que a gente colhe aquilo que a gente plantou? Aqui. Então, nós entendemos ali que ele iria se reencarnar. E aqui ele dizendo, precisamente 1 ano depois desse auxílio, nasceu o primeiro filhinho de Dolores. E aqui eu acredito que seja o Antero voltando. Basta, a gente vai ter certeza se ver que se a gente entender que ele tem então a destra, a mão direita e o pé ressequido. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados. E não só isso, como singular defeito do aparelho visual. É o nosso Antero. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto que o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato, acabrunhados e receosos, mas a velha serva, que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarríbias, levou a notícia a Dom Afonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Na manhã do segundo dia, João de Deus foi chamado pelo amo, o mais moço, que lhe falou irritado e severo. Hás de reconhecer que fomos bastante cordatos por ocasião do seu matrimônio, mas a fazenda não pode sustentar crias anormais. O pobre pai não ignorava a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos, incapazes para o trabalho, e respondeu humildemente: já sei, senhor, mas peço-vos, pelo amor de Deus, não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino. Aqui a gente vendo que o Antero então já chega ali colhendo aquilo que ele plantou, já está sendo rejeitado, e vamos ver se ele vai ser, acredito que não pelos pais, mas já está sendo ali rejeitado pelos patrões dos pais. Então não vai ser tão fácil, já começa com problema. E tudo isso por quê? Porque ele está sendo injustiçado. Como é quando a gente olha assim uma criancinha, um anjinho que tem já nasce desse jeito, a gente pensa, meu Deus, como Deus é injusto, não é? E aqui, esse livro aqui explicando, deixando claro o que é que tem por trás. Apenas justiça e amor divino. Porque só dessa forma, ele, eu falando aqui do Antero, vai ter possibilidade então de estar entendendo aquilo que ele fez, ou seja, sorver aquela taça de fel que ele serviu. E a gente sabe aqui bem rápido, não é? Bem rápido mesmo. Já sei, senhor, então isso aqui já li. Dom Afonso aqueceu, enquanto o infeliz servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela as lágrimas dele, deliberando recorrer à bondade de Dona Madalena para que a criança fosse devidamente socorrida. Ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora e, acanhados de lhe falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione, que, de certo, os auxiliaria com a ternura infantil dela. Atendendo à chamada, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe. Então, aqui ele sendo rejeitado de uma forma amorosa pela própria mãe, pelos pais, porque eles sabiam que se ficasse ali ele seria descartado, os patrões não aceitariam. Então, eles, sabendo que a Madalena, eles a conhecem e conhecem também o coração da Alcione, então dessa forma eles estão passando, digamos, o fardo para eles. A menina regalou os olhos de alegria, entremostrando assombro infantil. Sem nada dizer, estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou-a a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado, voltou à casa, provocando a admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se,
Transbordante de júbilo, Alcione mostrou-lhe a criancinha murmurando: julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu e da senhora. Não é possível, afirmou Madalena curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência e sentenciou: ah, mamãe, não fale assim. E como que buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos e carregá-lo-ei ao colo para não lhe dar trabalho. E a gente vê que a Célia também ali no livro 50 anos depois fez a mesma coisa ali com um recém-nascido também, que ela tomou como se fosse filho dela. Eu deixo o livro 50 anos depois aqui no card para você ver se quiser, para poder entender por que é que eu faço essa relação. A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando longe da mamãe? João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas, mas vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a dona Madalena um momento de atenção em particular e falou gravemente: minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades, entretanto não temos outra fonte de caridade a que possamos recorrer. Ignorais talvez que aleijados ou cegos de nascença dos escravos de algumas fazendas coloniais são eliminados ao nascer. Os estigarríbias adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem o estigma do cativeiro, mas tenho eu, infelizmente, na qualidade de pai. Hoje de manhã, Dom Alfonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma imposição criminosa, atalhou a filha de Dom Inácio. Ainda assim é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm crias. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria. Ou antes, que me valeria o ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo. Isso é a Madalena dizendo. Lembramo-nos então, Dolores e eu, de solicitar-vos este sacrifício por quem sois, ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas profundamente comovida, não hesitou um minuto e respondeu: não julguei que se tratasse de problema tão grave, mas já que assim é, vocês devem contar conosco. Seu filhinho também será também meu. Dolores virá amamentá-lo em minha companhia e por tudo mais fiquem descansados, porque o Petis será o irmão mais moço de Alcione. Será vosso servo, murmurou o semi-liberto, enxugando uma lágrima. Será meu filho, emendou a filha de Dom Inácio, voltando incontinente à sala, onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Tomou-a e aconchegou-a ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe apossaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente. Enquanto João de Deus se despedia para atender ao labor diuturno, a esposa enfermiça de Cirilo da Vempor mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou-lhe detidamente os traços grosseiros aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinado tão doloroso destino. Mergulhada num mar de cismas atrozes, rogou a Deus lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até o fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lides diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar com as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o serão habitual.
Relatou-lhe o fato da manhã extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções, e o velho amigo acentuou: Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Quem poderá saber de onde vem esta pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradeçamos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. E aqui eu acredito que ele está dizendo agradecer sinceramente a emotividade maternal que bafejou o coração dela, porque ela tinha aqui livre-arbítrio, ela podia dizer, não, eu não vou aceitar essa criança, eu já tenho a minha, eu estou com todos os meus problemas aqui, que seria mais ou menos o que a gente podia pensar de nós seres humanos, seria mais ou menos isso, a gente pensa antes na gente, eu penso antes em mim, para depois pensar no outro. E aí ela, sem saber que era ali, então, uma forma de resgate do Antero, uma pessoa que ela conhece tão bem, e que fez dela ali, plantou todo esse sofrimento que ela está, é responsável por tanto sofrimento que ela está passando, mas que precisa também, eu acredito, ali em todos os entrelaçamentos ali, das vidas deles e tudo o que a Madalena, todo o passado também da própria Madalena, pedia que nesse momento ela tivesse então essa emotividade maternal e fizesse esse ato de caridade ali para estar então recebendo como filho que não é. E a gente vê que ali no livro 30 anos depois, enquanto Alba Lucínia, ela não aceitou o filho bastardo da Cláudia Sabina com o marido dela, que era o Elvídio Lúcius, e depois aconteceu todos aqueles problemas que nós vimos. Mal acabava de eu dizer, Alcione entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê, com requintes de zelo. Este menino, padre Damiano, foi a cegonha que trouxe do céu para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o petis cuidadosamente, enquanto a menina o ajudava a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando: sem dúvida é um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida fixou nela os olhos e interrogou após uma pausa: como se chama? Alcione lembrou a história que mais admirava entre as que a mãe costumava respigar das obras irlandesas que o marido lhe deixara e, voltando-se para a genitora com a pedir-lhe aprovação, respondeu: é Rob. Um lindo nome das terras do teu pai, disse o religioso, revelando interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Não, conta-a lá. A pequena Alcione assumiu encantadora atitude por coordenar detalhes na mente infantil e explicou. Rob era um menino que a cegonha esqueceu numa rua quando todos dormiam, mas depois foi achado por uma senhora de bons sentimentos que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável porque era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão. Lembraste muito bem, Alcione, e estou certo de que o Salvador há de amparar esse nosso Rob. O sacerdote examinava a criança com atenção. Depois de lhe observar o defeito dos olhos, examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, acrescentou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia se assentado em atitude expectante e, ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita: mamãe já falou isso, mas o senhor não acha que o Rob poderá aprender música? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito: muito bem lembrado, estudará em nossas aulas e quando crescer dar-lhe-emos um violino de Cremona.
A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido o problema de alta relevância, e, aproximando-se do sacerdote, retomou o petis com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhava os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim, regressava Antero de Oviedo ao cenáculo do mundo para as tarefas laboriosas da redenção. Fim da primeira parte. Então aqui se conclui a primeira parte, a gente vendo que realmente aqui foi bem rápido, porque o Antero, além de tudo que ele plantou enquanto estava em vida, ele que quando o Emmanuel nos apresentou ali, a primeira vez que ele apareceu no livro, quando o Cirilo foi visitar a Susana na casa dela, os pais dela pela primeira vez, o Antero, quando ele chegou, ele o descreveu como sendo aquilo que a gente chama de um gato, um espanhol super bonito. E aí ele tinha tudo isso, tudo a favor, aquela casa ali, como a alusão que eu sempre faço, que a gente recebe aquela casa que parece um palacete, toda confortável, toda muito bonita, e a gente começa a tocar fogo nos móveis, furar a parede, a quebrar o teto. Depois a gente tem que voltar e tem que morar na mesma casa. Então ele que recebeu aquele corpo tão, era fisicamente tão bonito, ele agora vem nesse corpo mirrado, com mãos e pés ali, a mão direita e um pé também ali mirrado, vem com um olho também ali, problema no olho. E aí ele tem agora então que está entendendo aquilo que ele fez no passado, e aqui ele recebe então a primeira grande ajuda, né, que ele podia ter, que vem exatamente ali daquela que ele foi o grande algoz, da Madalena. E aí, então, o Emmanuel conclui esse capítulo que conclui a primeira parte do livro, dizendo que, então, assim, regressava Antero de Oviedo. E quanta lição, quanto exemplo tem aqui pra gente, né? A gente que fica olhando e pensando, oh, meu Deus, coitadinho, oh, meu Deus, que vítima. E aí eu acredito que toda vez que a gente pensa que alguém é vítima, que alguém é coitado, a gente só pode estar dizendo que Deus é injusto. E aí, então, eu acredito que é super interessante isso aqui, porque ao mesmo tempo que a gente vê que ninguém é coitado, porque Deus não é injusto, a gente vê que não é por isso, tendo essa compreensão, que a gente vai se fechar para coisa maior, eu acredito, que é aquilo que Allan Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E porque a gente não tem que julgar nada nem ninguém. Cada um tá vindo colher aquilo que plantou, e a gente também está sobre o véu do esquecimento. A gente não sabe o que a gente fez no verão passado, a gente não sabe o que a gente plantou também. Não é? Então, acho que é isso, né, gente? Então é assim que eu concluo aqui o nosso... Por isso que apesar de ser super interessante, eu acredito, a gente ter esse entendimento, ao meu ver, é só isso que dá para ajudar a fazer essa caminhada entre luz e sombras, num lugar onde haveria choro e ranger de dentes, como o próprio mestre disse, sem dizer, não, vou dar um tiro na cabeça. É muita injustiça, é muita violência, se a gente não tiver esse entendimento, mas tendo esse entendimento, a gente saber que a gente não é juiz, e sim que a pessoa pode ser o pior que foi no passado e tá ali todo, e aí a gente não tem que jogar pedra, a gente tem que ajudar e ajudar, como o professor Hélio Couto disse, trabalhar, estudar e ajudar. Tá bom, gente? Então, eu fico aqui, nessa que foi a primeira parte desse livro, Renúncia, e no próximo vídeo a gente inicia a segunda parte, tá bom? Até lá, muito obrigada por você que tá acompanhando até aqui. Se você quiser curtir, comentar e compartilhar, eu te agradeço muito. Se você quiser ir lá no meu canal, entrar e ver os outros livros do Chico e também outros que tem lá, também eu fico muito grata. E se você quiser aproveitar, se você não é inscrito, quiser se inscrever também, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!